Eu cumprimento a igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Eu estou muito alegre de estar aqui com os irmãos sabem, né? Eu nasci na Bahia, vim para cá com a idade de 22 anos, para São Paulo. Fiquei aqui 50 anos, um pouco mais. Mas Deus me levou para lá, não tinha nem assim, nunca na minha vida, uma esperança que eu ia para lá novamente, assim, de muda, né? Eu sempre, esse tempo todo que estava aqui, sempre ia passear. No tempo que tinha meus pais lá, minha mãe, eu ia ver eles, né? Agora Deus levou. Mas tem meus sobrinhos, tem irmã lá, né? Então sempre eu ia lá ver eles. Deus me fez essa promessa dessa obra lá, né? E eu esperando, quando ele me fez a promessa, ele falou, somente espera. Não te precipite, né? E eu fui esperando, o tempo foi passando. Aposentei tudo, esperando que a hora certa. Em 2011 ele me mandou para lá. Graças a Deus. Abre as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 15. Essa palavra. Nós vamos meditar nela para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? O título dessa leitura diz assim: continuação das últimas instruções aos discípulos, união íntima entre Jesus e os crentes. União íntima entre Jesus e nós, né? Então, o Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele fez essa união, essa aliança com o tempo da outrora, aquele povo que estava com ele, que é nós nos dias de hoje. Nós não andamos com ele, não viu ele, mas nós conhecemos ele pela palavra. Conhecemos ele mesmo pela fé, né? Porque essa palavra colocou essa fé viva em nossos corações, amém? Diz assim o versículo primeiro: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos, né? Toda vara que não dá fruto. A pessoa muitas vezes vem para Jesus, né? Por ser chamado, mas não é escolhido. Então aqueles que é chamado, eles não dão fruto. Mas o que é escolhido, eles dão um bom fruto, né? Ele agrada a Deus. Ele agrada ao Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus nos chamou para isso. Qual é os frutos que nós precisamos de dar para Jesus, né? Primeiramente, o amor. Nós com Ele, primeiramente, Ele primeiro com nós, que foi amor, né? E nós com Ele. Nós temos que ser, né? Como Ele falou, a vara está ligada nele, não podemos desligar em momento nenhum. Porque se nós desligamos, nós estamos correndo perigo, né, de ser cortada e lançada fora para secar e ser queimada, né? Nós temos que ter muito cuidado com essa vida no ministério de Deus. O versículo número 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, nós estamos limpos pela palavra do Senhor. Aqui é Ele falando conosco, igreja, né? Nós lemos assim, mas é a boca de Jesus falando conosco. Então, porque é no evangelho dele, né? Outrora, o povo vivia pela lei, mas nós hoje vivemos pela graça que é Cristo. E se nós vivemos pela graça, a lei para nós não é que ele mesmo não aboliu a lei, não aboliu a lei, mas ele cumpriu. Nós também cumprimos mais em Jesus Cristo, né? Porque foi ele que veio, nasceu e sofreu e morreu na morte de cruz, derramando ali o seu sangue carmesim, o seu sangue precioso, para que nós hoje estejamos aqui. Então não adianta nós querer evitar nada. Nós temos que olhar para Jesus, que é nosso alvo. Versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Podemos até dar fruto, né? Podemos até dar fruto. Mas só que esse fruto nosso, Senhor Jesus, é em vão. Ele não é eficaz em nossas vidas. Ele não vai fazer efeito. Porque nós estamos sozinhos dando fruto de nós mesmos. Mas ele não quer isso. Ele quer que nós dê fruto nele, que é a videira verdadeira, né? Então, esse fruto que nós damos com ele será bem aproveitável para nossas vidas espiritual. O 5 ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo
Nada nós podemos fazer. Como eu falei no versículo anterior, podemos até fazer alguma coisa de nós mesmos, mas não tem um vínculo, né, de fé, de esperança. A nossa esperança está em quem? Está em Jesus. Nossa fé está em quem? Está em Jesus, né? Então, muitas vezes, a gente fica preocupado porque a gente prega o evangelho e o pessoal não dá crédito. Eles não dão ouvido. Mas nós oramos, entregamos na mão de Deus. Aqueles que é escolhido, Deus traz. Então, traz e permanece. Ou seja, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. A vara que não dá fruto. Esse mundão está aí fora, ele não dá um fruto para Deus. Estão dando fruto, né, para o mundo lá, para o inimigo. Então, essas são as varas que no dia do juízo final ela será lançado fora. A palavra de Deus, aqui em João mesmo, diz que no dia do juízo, o Senhor Jesus, ele vai separar as ovelhas dos bodes, né? Quem são os bodes? Esse mundão que está aí fora, sem Jesus, sem Cristo. Ele vai separar a vara que dá fruto das varas que não dê fruto, né? Ele vai separar o trigo do joio. Então, ele dá uma certeza, uma plena certeza de salvação, se nós estamos ligados nele até o fim. Como ele falou, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, não temos nenhuma dúvida nisso. Glória a Deus. O 7, ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito. É tudo, igreja. Tudo. Nós podemos pedir a Deus tudo que nós precisarmos, que nós quisermos. Nós podemos pedir a Deus uma cura divina. Nós podemos pedir a Deus uma solução dos nossos problemas, que tem nos problemas. Nós podemos pedir a Deus, né, orar entregando a vida de uma pessoa para ele pode trazer, pode salvar. Nós podemos pedir a Deus, né, nós temos que fazer uma viagem, pedir a Deus para ele levar nós em paz, trazer em paz, e ele faz. É tudo. Ele não faz, ele não dá mesmo pela metade. Então, a palavra está confirmando aqui. Mas por quê? Pela nossa fé. Se nós pedimos a Deus uma bênção, o nosso coração está ardendo de fé. Nós recebemos, porque ele está sondando nosso coração, ele está vendo, né, a nossa carência, a nossa necessidade, a nossa fé. Então é pela fé, glória a Deus. No passado, todas as pessoas que alcançou a misericórdia de Deus, que alcançou a bênção de Deus, foi pela fé. Eles tinham fé na lei, né, de Moisés, pela palavra da lei. Mas nós hoje temos fé, uma fé diferente, uma fé viva em Jesus Cristo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Essa mensagem, ela fala em fruto quantas vezes? 8 vezes ela fala em frutos, né? O Senhor Jesus requer muito fruto de nós. E o melhor fruto é nós ter vindo para Ele, tá aqui, né, obedecendo a palavra dEle, cumprindo com os mandados dEle. Como Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É um dos frutos mais preciosos das nossas vidas. Porque quando nós ganhamos uma alma para o reino de Deus, os anjos fazem festas no céu. Se nós aqui nos alegramos, os anjos, eles se alegram muito mais, né? Glória a Deus. Essa é a parte dos frutos. O 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O amor de Deus é tão grande para conosco. Por quê? Porque Ele nos fez a sua própria imagem, segundo a sua semelhança. Ele fez nós para Ele, Ele fez o ser humano para Ele, não fez o ser humano para ficar nas garras de Satanás aí sofrendo, não. Mas o ser humano é que não quer, cresceu tanto na terra que eles esqueceram que Deus existe. Por isso que sofre. Mas o Senhor Jesus, Ele garantiu que todos aqueles que vêm a Ele não vai perecer, mas tem a vida eterna, né? Foi tão grande o amor de Deus para conosco, né? Quando Ele viu, Ele olhou do céu para a terra, que Ele viu o mundo totalmente perdido, né, nas garras do inimigo. Ele entrou em concordância com o Senhor Jesus, fez uma aliança para ele descer, para trazer nova salvação, né? Para trazer um povo para ele. Por isso que ele diz que muitos serão chamados, poucos são os escolhidos, porque é ele que nos escolhe, não é nós que escolhemos a ele. Só que tem um detalhe, aquele que ele escolhe, segundo a palavra, ele nunca lança fora. Muitas vezes a pessoa é escolhida, ele sai, né? Ah, eu não quero ficar mais na igreja, eu vou sair para fora, eu vou conhecer um pouco do mundo, né? Vai lá, quebra a cabeça,
dá cabeçada. Ele faz com ele igual fez o pescador. O pescador, quando ele quer pegar um peixe, que ele pega um peixe grande, ele dá a linha para o peixe. Deixa o peixe se bater, depois trazer. Né? Que já cansou, então dá para ele trazer. Assim é Deus conosco. Ele deixa o pessoal aí fora dar umas cabeçadas, coisa tal, sofrer. Quando chega no tempo dele, ele traz. Agora você vem. Né? Se não vier pelo amor, vem pela dor, mas vem. Muitos acontecem assim, mas que nós nunca podemos acontecer isso com nós, que nós podemos permanecer nesse amor até o fim, né? Não desejamos, o inimigo não pode colocar no nosso coração em desejo de ir aí fora conhecer nada, não, porque esse mundo não tem nada para oferecer. Tudo que tem neste mundo é bom para o mundo mesmo, mas para nós, né, não presta. Amém? A única coisa que nós queremos deste mundo é só a nossa alimentação, que Deus dá, que a terra produz para manter, né, o nosso viver. A não ser isso, mais nada. O 11 diz assim: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ele quer de nós um gozo completo. Porque se nós não estamos completos, nós não estamos fazendo a vontade dele. Se nós não estamos no caminho de Deus, no caminho do Senhor Jesus, fazendo tudo aquilo que ele coloca no nosso coração, que o Espírito Santo coloca no nosso coração e nossa memória, nós não estamos tendo um gozo completo, né? Para nós, o gozo ter completo, nós temos que ter paz. Tem que amar uns aos outros, como ele mesmo falou, amar uns aos outros, né? Como ele nos amou e continua amando. Amar o próximo, como a nós mesmos. Já pensou eu amar o irmão, amar a igreja, igual eu amo a mim mesmo? Se eu amo a mim mesmo, eu não desejo nada de mal para mim, né? A mesma coisa, esse amor tem que permanecer para mim, para com os outros, né? Eu não posso desejar nada de mal para os irmãos. Por quê? Porque é um amor de Deus nas nossas vidas. Ele nos ensinou isso. Ele nos amou tanto que veio para dar a vida por nós. Então, por que nós possamos agora negar, né, este amor, querer viver um amor diferente, né? Um amor nas coisas do mundo, da concupiscência, né, deste mundo, da carne nesse mundo, né? Nem muitos vivem. O 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns... acabei de falar, a palavra está confirmando aqui, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele é maravilhoso, né? Ele nos ama tanto que ele nos ensina como nós também temos que amar. Primeiramente a ele, né? Em segundo lugar, uns aos outros. Não importa a qualidade, não importa a cor, não importa, né, tamanho, altura, idade. Temos que amar. Se nós não fazemos isso, nós não estamos na vontade de Deus. Eu tenho tanto testemunho assim sobre o amor, sobre o que Deus já fez na minha vida, mas não posso dar. Se eu for falar, um dia é pouco, né? O 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Qual é? Por muito nós estamos amorosos uns aos outros. Será que um de nós tem coragem de dar nossa vida por outro irmão? Pode até dar na última hora, mas é meio difícil, né? Podemos dar uma parte de nossa vida. Podemos, assim, doar uma parte de nós para alguém que está necessitado, um rins, né? Uma coisa que não vai tirar nossa vida. Mas doar totalmente a vida, jamais, né? Só para o Senhor Jesus mesmo, que ele falou assim: aquele que perder a sua vida pelo amor de mim, salvar-se-á. Mas aquele que quer salvar a sua vida, morrer-se-á, né? Então, se nós queremos, digamos assim, nós estamos evangelizando. Venho um mandado do inimigo lá, que já aconteceu comigo, coloca uma arma na nossa barriga e fala assim: nega esse Deus que está pregando aí, senão eu te mato. Mate. Deus não vai deixar ele matar. E já aconteceu, Deus não deixou. Já aconteceu isso comigo e Deus não deixou, né? Mas ele não tem esse poder de matar. Ele cai por terra. Mas não podemos temer. Falar, não, eu nego. Eu vou negar Jesus, eu não quero mais Jesus para não morrer. Jamais. 14 diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus, ele quer ser nosso amigo íntimo, como ele falou aqui no começo. Mas para nós ser esse amigo íntimo dele, nós temos que fazer o que ele, né,
o que ele deseja que nós façamos. Versículo 15 ele diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que fazem o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, né? O que o Senhor Jesus fez nós conhecer? A verdade, em primeiro lugar, conhecer o que é bom e o que é ruim, né? Desviar do caminho do mal, conhecer aonde nosso pé pode pisar e muitas coisas que nós precisamos de conhecer para ser amigo de Jesus. Como ele falou aqui, o servo muitas vezes ele é falho com o seu senhor, com o seu patrão. Mas o amigo fiel, o amigo que é amigo de verdade, que é fiel, ele não falha, né? Aquele amigo ele tem uma confiança grande. Porque, sabe, ele é meu amigo, eu sei que eu conheço bem ele, eu sei que ele não falha. Nós conhecemos bem Jesus, sabe que ele não falha. Amém? Ele é um amigo fiel. Por que nós também não podemos ser um amigo fiel para ele, né? O 16. Não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, nos conceda. Tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, mais uma vez confirmando aqui sobre a dádiva dele para conosco, né? Tudo quanto nós pedimos para Ele, ou pedir ao Pai no nome dEle, Ele nos conceda, será concedido. Mas isto, dentro de quando nós estamos dando frutos para Ele, né? Amém? Então, esses 2 versículos aqui embaixo, que falam dos frutos, completando os 8 versículos que fala do fruto. Então, ele nos quer muito sobre o fruto, né? Glória a Deus. E é o que nós temos que fazer. Ele diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Aborreceu tanto que pôs ele na morte de cruz, né? O mundo aborreceu Jesus tanto que colocou ele na morte de cruz. Quão grande aborrecimento. Por quê? Porque eles não criam que ele era o Filho unigênito de Deus. Eles não criam que as obras que ele fazia vinham de Deus. Ficaram tão aborrecidos com ele aqui na terra que crucificaram ele. Mas ele não ficou crucificado. Ele ressuscitou no 3º dia. Ainda ficou com os seus discípulos 40 dias ensinando. Depois subiu para o Pai. E está lá intercedendo por nós. Ele está ouvindo o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos ouvindo aqui. Ele está vendo, porque os olhos dele é como chama de fogo. Ele vê o mundo inteiro no segundo. Então ele diz aqui: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era dele. Se nós estivéssemos aí fora nesse mundão, fazendo a vontade do mundo, isso para ele é um amor, para o inimigo é um amor, né? Porque é isso que ele quer. Mas nós não, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos aqui cultuando a Deus, louvando a Deus, aleluia. E Deus está se agradando. Mas o mundo está aí criticando, blasfemando, né? Aquele é uns crentes pop, fica lá, né? Só gritando. Mas eles também gritam no mundão, lá nas festas mundanas deles. Nós não vamos fazer crítica com eles, né? Mas eles criticam nós. Então por quê? Porque não somos deles, não somos da classe deles, né? Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. O 20 diz assim, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? E me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. O 21. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Nós seremos perseguidos por quê? Por quem? Pelo nome de Jesus, né? Então, o inimigo ele nos persegue, usa os adeptos dele aí fora para perseguir nós, por causa do nome do Senhor Jesus. Nós brandamos, nós pregamos o nome dele. Então, o inimigo ele fica aborrecido, ele não gosta. O 22 diz assim: se eu não vier, nem lhes houverás falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Mas depois que ele veio, então ele deixou bem claro
né, que o pecado impede a nossa salvação. Ele deixou bem claro que o pecado é uma pedra de tropeço na vida do crente, né, das pessoas que querem a salvação. Nós temos que fazer de tudo para fugirmos do pecado, fugirmos da presença do mal, que é o pecado em nossas vidas. Se eu, entre eles, não fizesses tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas a mim, aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei. Aborreceram-me sem culpa. Tinha que se cumprir, como Isaías falou, né? Lá que Jesus ia vir e que ia ser perseguido e que ia ser morto. O Senhor Jesus já sabia disso. Quando ele cumpriu lá a ordem do Pai para vir neste mundo, ele já sabia que isso ia acontecer com ele, né? É por isso que ele falava, antes de ser crucificado, ele falava. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, seria ele também levantado. Né? Ele já sabia disso. Então, levantado por quê? Por nossa causa. Para nos trazer essa grande salvação. Trazer essa luz. O 25, mas é para que se cumpra, né, a palavra que está escrito na sua lei. Aborrecerão sem culpa, né? Aborrecer Jesus, ele é inocente. Ele era como um menininho ali, ó. Totalmente inocente. Ele nunca pecou. Ele nunca fazia nada de errado. Ele só fazia o bem, né? Curar os enfermos, libertar os oprimidos, expulsar do mundo que está, né, processos. Até ressuscitou mortos, né? Como ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morte, só ele tinha poder fazer isso. Tinha e tem. Ele ressuscitou o filho da viúva Naim, ressuscitou a filha de Jairo e mais outros que não está aqui escrito, mas ele fez. Então, foi essas obras que fez o mundo rejeitar ele, que fez o mundo condenar ele. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo testifica de Jesus através de quem? Nós somos o templo dele, né? Então ele nos usa para testificar de Jesus. Ele nos usa para levar essa palavra com sabedoria. Porque aí fora a pessoa tem me falado, que a gente está evangelizando, enquanto as pessoas falam assim, porque vocês lê a Bíblia e entende o que está escrito, para explicar assim para a gente. A gente lê, mesmo que está lendo qualquer um livro, a gente não entende nada. Eu falei, é pelo Espírito. Você não tem um Espírito Santo para entender os mistérios de Deus, que é a palavra. E Deus nos usa pelo seu Espírito Santo para fazer isto. Né? Que a palavra confirmou agora. Né? Para findar, aqui o 27, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Quando Deus fez este mundo, ele já sabia que ia existir nós. Ele já sabia que ia fazer nós, mesmo que fez por último o ser humano, mas ele sabia que tinha que existir. Então, desde o princípio que nós já estávamos com ele. Glória a Deus. Quando ele fez o primeiro ser humano na terra, que foi Adão e a Eva, ele sabia que esse mundo ia encher de vidas. Por quê? Porque era a ordem dele, crescer e multiplicar na terra, né? Então ele sabia que de um ia produzindo o outro, de outro ia produzindo, até que isso até tal que está nos dias de hoje, não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Não se conta quantos bilhões de gente tem nessa terra, né? É uma pena que esses bilhões não vai ser salvos, porque não quer alcançar a salvação. Mas Deus ainda vai tirar muitos. Deus não vai dividir o reino dele com o inimigo, não. Embora já não está dividido, porque nos céus tem mais anjos do que os perdidos da terra. Nós precisamos de crer isto, né? Divide as criancinhas novas, divide aqueles que inocentes que têm partido, tem pessoas mesmo evangélicas que já têm partido. Então, mas, mesmo assim, ele ainda vai tirar muitos aqui dessa terra. Da agora por diante, igreja, presta bem atenção. A gente ouve sempre alguma profecia e Deus nos incomoda para ter consciência disto, né? Da agora por diante, o ciclo vai se fechar cada vez mais, vai virar um funil. E aquele que passar por esse funil, mesmo no aperto, ele vai ter uma chance de salvação, né? Porque Deus vai apertar. Deus vai apertar para que aqueles que o povo se acordar espiritualmente, né? Estão tudo dormindo espiritualmente,
Então, que eles acordem e venham para o Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, até aqui falou o Senhor. Terminou a palavra, né?